Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou estar ensinando para vocês o projeto Rose, né? E eu vou deixar a foto aqui da referência para vocês. E aí a gente vai começar logo pelo busto. Para esse projeto eu vou usar a linha Encanto Slim, mas você pode estar usando aí o fio de sua preferência, com tex parecido. Ou você pode usar uma linha mais fina aí, usando apenas as medidas do projeto. Vamos lá. Para esse projeto, eu vou precisar do fio Encanto. Vou usar aqui a agulha número 2, porque meu ponto é um pouco folgado, então eu vou fazer bem mais apertado, mas se seu ponto for mais apertado, use uma agulha maior, por exemplo, a 2,5, porque essa linha tem indicação para o uso da agulha 2 a 3. E aí, eu vou precisar de uma argola dessa de madeira. Essa especificamente, ela mede 4,5 centímetros. Eu indico comprar do mesmo tamanho para fazer o projeto, podendo ser de madeira ou de acrílico. Vamos começar. Aqui eu já fiz a primeira parte, vou ensinar para vocês fazer a segunda. Vocês aprendem comigo a fazer essa parte, depois vocês repetem o processo, tá? Vamos lá. Como é que eu faço aqui? Aqui, para deixar o pontinho firme na argola, eu gosto de fazer um ponto. E aqui eu vou botar nossa agulha por cima e o fio por baixo, vou pegar ele por baixo. Vou fechar nosso pontinho aqui. Vou fazer 17 pontos desse. Aí, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. E ficou assim. Na foto de inspiração que a cliente pediu, ele não cobre essa madeirinha, então eu vou deixar igual conforme a cliente pediu, tá? Mas se você quiser cobrir, você pode cobrir todinha e depois separar aí 17 pontos para cada lado, igualando as sobras. Vamos lá. Após esses 17 pontos, você vai virar o trabalho e vai fazer um ponto e 3 correntes, seguido de 16 pontos altos. Pronto. Finalizando aqui os 17 pontos, a nossa segunda carreira, a gente vai fazer um aumento de cada lado e a gente vai começar também um aumento no meio de 3 pontos. Aqui vai ser, nesse lado, vai ser no penúltimo ponto, não vai ser no último, porque se for no último fica marcado, então eu prefiro fazer no penúltimo ponto. Eu vou virar o trabalho. E aí, no segundo ponto alto, eu vou fazer um aumento. Isso na segunda carreira, tá, gente? Vou fazer aumento e vou dividir aqui o meio. No caso, como ele é 17, a gente separa 8 pontos altos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 1, 2, 3, aí 4, 5, 6, 7,
e 8. Para ficar mais fácil aqui no início, né? A gente marcar esse meio, é só a gente contar os 8 pontos junto aqui com o aumento que a gente fez. Como vai sobrar um, aqui nesse que sobra, a gente faz um aumento de 3 pontos. No mesmo ponto, ó. 3 pontos altos no mesmo ponto. E aí, eu vou seguindo fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 7º, eu faço outro aumento de 2 pontos. E no 8º, eu faço um ponto normal. Lembrando, o aumento sempre será no penúltimo ponto, tanto no começo quanto no fim da carreira. Essa é a nossa segunda carreira. Vira o nosso trabalho. Na nossa terceira carreira, o aumento será apenas nas laterais, o aumento de 2 pontos. Ó, e aqui a gente segue reto, continuando aí trabalhando com o ponto alto. Ó, penúltimo ponto, aumento. E logo após, ponto alto normal. Prontinho. Agora, no 4ª carreira, a gente vai seguir fazendo essa sequência de... Como essa aqui só teve aumentos no início e no fim, na próxima terá no início, no fim, no meio. Na próxima, no início e no fim. Na próxima, no início, fim e meio. A gente vai intercalando aí, mas eu vou explicar aqui uma coisa pra vocês. Esse padrão aqui de 17 pontos, a gente vai fazer ele em 2 tamanhos, que é no tamanho M e no tamanho G. Para no tamanho M e no tamanho P. Para o tamanho G, a gente vai fazer uma alteração de pontos. Para o tamanho G, a gente vai fazer aqui 23 pontos, fazendo 23 pontos altos, mas a gente repete essa sequência. Faz na primeira carreira, ponto alto normal. Na segunda, começa os aumentos, os 3 aumentos, que é no começo, no fim e no meio. E na terceira carreira, aumento no começo e no final, e vai intercalando essa sequência de 3 e 2 aumentos, 3 e 2 aumentos. Tá? Aí você vai seguindo até um tamanho que fique mais ou menos o meio do busto. Vou seguindo aqui, fazendo até mais ou menos o meio do busto. Eu vou mostrar aqui pra vocês o outro que eu fiz, pra explicar os tamanhos. Ó, aqui eu segui, eu tô fazendo aqui o tamanho M, tá? Aqui eu segui e aqui eu tô fazendo o tamanho M. Pro tamanho M, eu vou fazer essas carreiras intercalando de 2 e 3 aumentos, 2 e 3 aumentos, 2 e 3 aumentos, até fazer aí uma altura de 16 centímetros pro tamanho M. Pro tamanho P, você vai fazendo aí até achar uma altura de 14 centímetros. E pro tamanho G, você vai fazendo essa sequência até achar uma altura de 18 centímetros. Ó, pro tamanho M, o meu é M. Você vai fazer até eu achar uma altura de 16 centímetros. Aqui vai ser o tamanho do seu C. No tamanho P, você vai achar uma altura aqui de 14 centímetros. E quando tiver 14 centímetros aqui, você vai parar. E pro tamanho G, 18 centímetros de altura. E depois desses centímetros de altura, a gente vai fazer carreiras retas, ponto por cima de ponto. Eu vou fazer aqui o essa sequência, e quando eu estiver na outra parte, eu mostro pra vocês.
Bom, finalizei aqui fiz até achar a minha altura, né, de mais ou menos 16 centímetros. Se passar um pouquinho, não tem problema. O importante é que você faça igual as duas partes. E no meu deu aproximadamente 10 carreiras, né? 10 carreiras. 11 centímetros e 10 carreiras. Mas aí você vai se baseando aí pelos 11 centímetros mais ou menos, que é o tamanho mais ou menos do meio até o meio do seio, né? A partir da argola. E aí, como é que a gente vai continuar agora? Vocês percebem que esse top, ele tem uma parte maior de ponto fechado do que de ponto aberto nesse detalhe aqui que vai ficar somente nas costas. E como a gente vai achar esse resultado, né? A gente vai fazer da seguinte forma. Eu fiz aqui mais ou menos um tamanho base. Eu fiz um cálculo aqui, reduzindo o tamanho do busto da cliente, menos o tanto que meu ponto cede e menos a largura da argola e menos mais ou menos o tamanho da amarração. Aqui no meu, pro tamanho P, eu faria com 32 centímetros de largura essa peça aqui. Sem o cordão de amarração, tá? Essa parte mais grossa. 32 centímetros de largura pro tamanho P, 35 para o M e 37 para o G. E como eu defino essa parte maior? Eu pego esse 32 centímetros e diminuo menos 70%. Que aí vai dar mais ou menos, por exemplo, 32 centímetros menos 70% é mais ou menos 22,5. E aí, eu vou fazendo, ó, mais ou menos aqui, esse centímetro de 22,5. O que sobrou, que é 9,5, eu deixo pra fazer esse detalhe aberto, que deu certinho, vocês podem ver aqui, tá? Então, é isso. Pro tamanho P, eu faço 32 de largura, essa parte mais grossa, pro tamanho M, 35, e pro tamanho G, 37. Você vai diminuir sempre por 70% para achar aí o comprimento dessa parte fechada. O que sobrar é o detalhe que você vai fazer a parte aberta. Agora que eu vou continuar a minha parte reta, assim que eu finalizar, eu mostro pra vocês como é que a gente faz o detalhinho aberto, tá? Pronto, gente, finalizei aqui meus 22,5, né? Que é o 32 menos 70%, deu 22,5. E aqui a gente vai dar continuidade. Aqui, nesse final de ponto alto, eu gosto de voltar com o ponto baixo, né? Porque o próximo ponto ele vai ser aberto. Então, eu não gosto de deixar essa última carreira de ponto solto. Eu gosto de fazer o ponto baixo para deixar firme essa parte do ponto alto. Os meus pontos baixos, viro meu trabalho. E agora, em seguida, eu vou fazer o ponto grade aqui e vou fazer a diminuição de 3 em 3 pontos. Ó, por exemplo, um meio ponto, ó, segura a argolinha, no terceiro, puxa as 3. Aí eu faço 2 correntes, faço um ponto alto, pulo 1, pulo 2, no próximo, um ponto alto. E aqui, eu vou seguindo o resto da carreira nesse ponto grade. Faltando 3 pontinhos para terminar, faço um meio ponto alto, faço o outro e pego aqui no ponto baixo, puxo 3 argolas e puxo fazendo uma argola só. Aqui eu viro meu trabalho, pulo no próximo buraquinho fazendo baixíssimo
E eu sigo aqui, eu também vou fazer 3 pontos, ó. Um baixíssimo, um meio ponto alto e um ponto alto. Vou segurar as 3 argolinhas e puxar de uma vez só. Aí aqui, vou fazendo 2 correntes e botando ponto alto em cima de ponto alto. Ó, sempre vou fazer essa diminuição de 3 pontos no último buraquinho, dos 2 lados. E vocês lembram daquela medida daqui que a gente fez, que é 32 menos 70%, pra gente descobrir a parte fechada e definir a parte aberta? Agora, nessa parte aberta, você vai fazendo diminuição, que no meu aqui, 32 menos 70% é 22,5. Sobra mais ou menos uns 9,5. Então, esse detalhe no ponto aberto aqui, ele vai dar mais ou menos esse tamanho de 9,5, tá? E aí, você vai seguindo, fazendo repetição. Vai voltando, vai diminuindo, indo e voltando, diminuindo 3 pontos no último buraquinho. E você vai fazer até ficar somente com 5 pontos. Quando ficar com 5 pontos, aí é o momento de fazer a nossa cordinha. Eu vou fazer a minha sequência aqui, quando eu estiver próxima da cordinha, eu volto e mostro pra vocês. Finalizei aqui as minhas diminuições e aqui sobrou um pontinho aberto de cada lado. Aqui, como é que eu faço pra continuar? Eu pego aqui, faço uma corrente e um ponto alto, fazendo aqui uma diminuição. Aqui dentro do buraquinho eu faço 2 pontos altos e aqui mais uma diminuição de 2 pontos e puxo as 3 argolinhas. Viro meu trabalho. Deixa eu ajeitar aqui, ficou um pouco frouxo. Dois e uma diminuição e puxo as 3 argolinhas. Viro meu trabalho e aqui, ó, volto fazendo pontos altos em cima de cada ponto, que no total a gente vai ficar aí com 4 pontos altos. A gente vai fazer carreiras de ida e volta. Aqui vai ser nosso cordão. A gente vai fazer carreiras de ida e volta até formar um comprimento desejado aí para você fazer a amarração. O meu aqui eu fiz com 55 carreiras, que ficou aproximadamente 75 centímetros. Eu achei um tamanho ótimo para amarrar e fazer um laço. Aqui eu vou dar continuidade fazendo as minhas 55 carreiras. Se você quiser fazer menos ou mais, você decide, contando que os 2 lados fiquem iguais. E aí, aqui você também não precisa diminuir até o último quadradinho. Se você quiser uma cordinha mais grossa, diminui até a terceira e vai aqui fazendo cordãozinho reto. É porque na inspiração realmente o cordão é mais fino, mas se você tiver um busto G, por exemplo, faz com as 3, porque aí dá uma sustentação maior na hora da amarração, né? Vou dar continuidade aqui a minha, quando eu finalizar eu mostro pra vocês como ficou. Bom, gente, eu finalizei aqui do outro lado as minhas 55 carreiras. E agora eu até finalizei aqui, mas eu vou fazer de novo pra vocês. Aqui eu só faço um ponto baixo na última carreira pra fazer um acabamento, tá bom? Aí eu corto meu fio. Puxo aqui, trago pra trás, daquela forma lá. Faço o ponto baixíssimo aqui por dentro e puxo meu fio só pra essa linha não soltar. Pronto, finalizei. E ficou assim, gente, ó. Como vocês podem ver, eu puxei aqui o fio mais pra baixo pra ficar com esse desenho no busto.
que essa parte triangular assim, mais, como é que eu posso dizer, mais acentuada, ela vai ficar no tórax e aqui vai ficar mais reto na parte de cima, tá? Aqui a gente vai fazer um cordão pra botar aqui em cima. E na parte de baixo, eu sugiro aqui que vocês botem um elástico pra ficar mais ajustado e firme no corpo da cliente, porque essa linha ela é acetinada e ela fica meio solta assim no corpo. Então, o legal é você botar elástico aqui pra finalizar. Eu vou fazer aqui o meu cordão. Vou fazer o meu cordãozinho. Como é que eu vou fazer meu cordão? Ó. Eu pego aqui o fio. Eu faço aquela técnica de puxar aqui a argolinha pra ficar com 3 pernas. E aí, deixa eu ver aqui se essa linha engancha. Eu vou fazer assim com 3 pernas, pego uma agulha maior, eu peguei aqui a 2,5 e vou tecendo aqui uma corrente até eu achar que ficou um comprimento legal, que dê pra mim botar no pescoço, amarrar atrás e fazer um laço. Deixa eu ver se tá bom essa grossura. Tá bom. Pra mim tá bom. Mas se você quiser fazer mais fininho, você faz com 2 pernas. Mais grossinho, faz com mais. Mas eu acho que mais grosso que isso fica muito grosseiro. Eu vou fazer aqui o meu e vou mostrar pra você. Vou dizer pra vocês quantas eu fiz e quantos centímetros ficou. Pronto, gente. Eu finalizei o meu. Eu fiz com 105 tranças e vou já medir pra vocês pra ver a quantidade que ficou, o tamanho, a quantidade de centímetros, ó. Ficou com mais ou menos 66 de comprimento. Aí você multiplica por 2, né, que dá que dobrando aqui a fitinha fica 132. A gente fez aqui um cordão de 132 centímetros. Como é que vai ser aqui? Eu pego a minha peça, bem simples. Pego o cordão, boto aqui por trás e puxo as 2 pernas pra dentro. É importante centralizar aqui as pontinhas pra não ficar um maior do que o outro. Ó. Puxa. E fica assim. Agora aqui, como é que eu vou fazer os acabamentos? Desse cropped. Aqui eu vou fazer um ponto abaixo, contornando toda essa parte de cima. Vou vir por aqui, por cima desse ponto baixo, e aqui eu vou botar um elastano. Vou fazer aqui o ponto baixo, pra vocês verem. Seguinte, pego aqui minha agulha número 2, boto aqui, puxo o fio. Aqui eu posso dar um nozinho, ou eu posso fazer 12 baixíssimos pra poder segurar o fio. Mas eu resolvi dar um nó, porque essa linha aqui ela é um pouco mais lisa, né? Aí, você começa fazendo o baixíssimo aqui. Pega bem no cantinho mesmo. Você faz um baixíssimo, 2 baixíssimo. 2 dentro fica legal. Você vai fazendo ponto baixo, 2 no meio do ponto alto e 1 em cada ponta, ó, pra fazer esse acabamento da parte de cima. Gente, vocês não têm noção quanto é bem escorregadio esse fio. Ele solta da mão da gente de maneira muito fácil. Enfim, ó. 2 dentro de cada ponto, um no cantinho. Aí você vai seguindo
até o final aqui. Pronto. Finalizei a parte fechada. Aqui eu vou descer com ponto baixíssimo por cima do ponto, assim, caminhando por cima, ó, até chegar ao outro lado. Eu gosto de fazer assim, porque não tem necessidade de eu ficar quebrando o fio várias vezes e ficar fazendo nó e ficar passando cola. Ó, chegamos na pontinha, agora a gente vai contornar esse outro lado, que é a parte de baixo. Aqui, a gente vai botar elástico, fazendo baixíssimo até aqui. Você mede aí o tamanho do comprimento do seu elástico, tira mais ou menos aí uns 10 centímetros do tamanho daqui da sua peça. Por exemplo, você mede aqui o tanto que tem a sua peça e tira mais ou menos 10 centímetros, se você quiser que fique mais apertadinho, 5, se você quiser que fique firme, mas não tão apertado. Costura os dois lados e vai caminhando no ponto baixo, como a gente fez aqui. Eu vou finalizar aqui o meu, ó, e já mostro pra vocês. Peça finalizada e ficou dessa forma, ó. Eu não botei forro ainda, não vou botar bojo, acredito que eu vou botar forro. Não, eu vou botar forro porque a cliente pediu pra mim botar com forro. Depois foi que eu lembrei, gente. Mas assim, finalizações, o que que eu fiz? Eu fiz aquele ponto baixo aqui ao redor, como eu falei pra vocês. Quando eu cheguei aqui, eu dei continuidade pra ele. Por quê? Pra ele não fazer essa separação, porque aqui é a parte do busto que vai ficar embaixo. Então, pra ficar uma coisa no lugar fixa, eu achei melhor fazer esse pontinho bem aqui. Aí, eu dei a continuação do ponto baixo aqui lateralizado. Finalizei aqui do outro lado. E ele ficou assim, né? Ele ficou assim. Geralmente, eu gosto de botar elástico nas minhas peças. É necessário? Não é necessário. Mas como que eu fiz aqui pra botar elástico, eu vou mostrar pra vocês e dar a dica pra vocês. Aqui, eu medi, por carreira, né? Eu vi mais ou menos até onde ficava aqui aquela curvatura do seio e botei elástico, gente, até aqui. Até aqui nesse cantinho, que é a parte daquele aumento. Na parte reta não tem necessidade, mas aqui nessa parte triangular, onde a peça vai desenhar aí a parte do seio, para que fique mais firme a peça grudada ao corpo, eu acho interessante sim botar elástico. Então, eu botei aqui, nessa parte triangular, né, dessa parte de aumento, até aqui. E aqui eu dei continuidade fazendo ponto baixo normal. Aqui também eu botei elástico, ó. Botei aqui até aqui e botei daqui até aqui. Aqui você pode fazer uma peça só de elástico, porque eu dei esse ponto aqui. Mas se você quiser fazer separado, também é legal, porque o elástico aí, como é que eu posso dizer? A proporção dele fica mais bonita, né? Fazendo separado, ela fica mais igualzinha. Não tem o perigo de você esticar mais ou menos. E a nossa peça, o nosso cropped rose, ficou assim, gente. Ficou belíssimo. Eu amei esse cropped, porque apesar dele ser uma peça tipo um top, ele é uma peça bem vestida, porque tem essa parte larguinha. Tem aqueles cropped que tem esse desenho, mas ele é mais fino aqui atrás, mas aqui ele veste bem melhor. E é isso. Qualquer dúvida, vocês voltam o vídeo, assistam quantas vezes for necessário, vejam de forma lenta e eu tenho certeza que dará certo. Nesse top, eu gastei um novelo de fio Encanto Slim, tá? Um novelo inteiro. Esse cropped aqui, ele veste um P, acredito que até um M, assim, um M menor tranquilamente. PM ele veste PM. Então, pro tamanho PM, você vai precisar aí de um cone do fio Slim da Encanto, tá?